Polícias belga e francesa fazem buscas no Parlamento Europeu e na casa de um assistente parlamentar no âmbito da investigação da propaganda russa. Pelo menos 5 mortos após ataques aéreos russos nas regiões de Donetsk e Kherson, na Ucrânia. O vulcão volta a entrar em erupção na península de Reykjanes, na Islândia. Centenas de pessoas foram retiradas do conhecido spa Lagoa Azul. Semana Verde, promovida pela Comissão Europeia, debate como gerir os fluxos de água, incluindo em caso de inundações. As polícias belga e francesa fizeram buscas nos gabinetes do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo, bem como na casa de um assistente de um deputado neerlandês esta quinta-feira, como parte de uma investigação alargada sobre uma operação de influência russa, que se suspeita ter pago a deputados do Parlamento Europeu para difundir propaganda pró-Kremlin. O eurodeputado neerlandês Marcel de Graaf, do partido de extrema-direita eurocético Fórum para a Democracia, confirmou que o seu assistente é a pessoa no centro desta investigação, mas negou ter alguma coisa a ver com o caso. O assistente em causa tinha já sido expulso do partido de Marine Le Pen por divulgar uma imagem considerada antissemita e já trabalhou também com o eurodeputado alemão Maximilian Krah, da Alternativa para a Alemanha, envolvido num escândalo de alegada espionagem para a China. Estas buscas são o mais recente desenvolvimento de uma investigação em curso sobre a empresa noticiosa Voz da Europa, sancionada pela União Europeia no início deste mês por vender propaganda do Kremlin. Pelo menos 5 pessoas foram mortas após novos ataques aéreos russos na Ucrânia. 2 das mortes aconteceram em Selidov, na região de Donetsk, no leste do país. Um rapaz de 13 anos e um homem de 53. O corpo do adolescente foi encontrado debaixo dos escombros. Ainda na região de Donetsk, as forças russas atingiram a aldeia de Oleksievo-Druskivka. 7 pessoas ficaram feridas, mais de 100 casas foram danificadas. A aldeia situa-se a cerca de 12 quilómetros de Kramatorsk, uma das principais cidades de Donetsk, ainda nas mãos dos ucranianos. As outras 3 mortes ocorreram na região de Kherson, no sul da Ucrânia. Foi na sequência de uma investida russa sobre o distrito de Berislavsky. Há registro de vários feridos, entre eles voluntários franceses. Tanto em Donetsk como em Kherson terão sido usadas bombas altamente explosivas. De acordo com as autoridades locais, a Rússia está a aterrorizar de propósito a população. São lançados ataques mesmo em povoações que já foram gravemente danificadas. As instalações energéticas continuam a ser um alvo das tropas do Kremlin. Um novo ataque israelita na terça-feira matou pelo menos 37 pessoas nos arredores da cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Os bombardeamentos atingiram a área onde ocorreu um incêndio mortal num campo de palestinianos deslocados na madrugada de segunda-feira, na sequência de um ataque das forças de Tel Aviv. A Casa Branca condenou a morte de dezenas de civis nos ataques contra Rafah, mas salientou que estes não constituem uma grande operação terrestre que ultrapassa as linhas vermelhas dos Estados Unidos. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, disse numa conferência de imprensa durante a sua visita à Alemanha que está pronto para reconhecer o Estado palestiniano, mas que isso tem de acontecer num momento útil. Je considère que cette reconnaissance doit arriver à un moment utile, c'est-à-dire à un moment où elle s'inscrit dans un processus où les États de la région et Israël se sont engagés et qui permet, sur la base aussi d'une réforme de l'autorité palestinienne, de produire un résultat utile. Je ne ferai pas une reconnaissance d'émotion, si je puis dire. Quase 1 milhão de pessoas conseguiu fugir de Rafah desde a incursão terrestre lançada contra a cidade no início de maio. A maioria destas pessoas eram palestinianos deslocados que tinham procurado abrigo na cidade do sul da faixa de Gaza. O secretário de Estado norte-americano reafirma o apoio dos Estados Unidos à Moldova. A garantia foi deixada por Antony Blinken no encontro com a presidente moldava em Chisinau. Segundo o Blinken, a Moldova é um parceiro muito valioso na região. Os Estados Unidos, diz, estão empenhados em ajudar os moldavos a construírem uma democracia resiliente. A Moldova teme ações de desestabilização por parte da Rússia. Blinken participa esta quinta e sexta-feira numa reunião de ministros dos negócios estrangeiros da NATO em Praga, na Chequia.
grupos apoiados pela Rússia têm como alvo a infraestrutura digital e os serviços eleitorais da União Europeia. O alerta é do chefe da Agência da União Europeia para a Segurança Cibernética, Ioan Lepassar, que diz que os ataques com motivações geopolíticas estão a aumentar a um ritmo alarmante. If you look at the threat landscape overall, one of the things that we have observed is that the number of hacktivist attack to European infrastructure. So these are threat actors whose main aim is to cause disruption, has doubled from fourth quarter 2023 to first quarter 2024. As agências de segurança cibernética da União Europeia acreditam que a desinformação facilitada pela inteligência artificial é uma grande ameaça e pode afetar gravemente as próximas eleições para o Parlamento Europeu. I think one of the big issues is the information manipulation and disinformation campaigns that we've seen over Europe that are linked with threat actors who align themselves with the cause of the Russian government in connection with the Russian war of aggression. To try to portray and sway European voters in certain direction, misinform them. Os cidadãos de 27 Estados-membros da União Europeia vão às urnas em junho para elegerem os representantes de cada país no Parlamento Europeu. Um vulcão na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia, voltou a entrar em erupção esta quarta-feira. A lava atingiu uma altura de quase 50 metros. Foi expelida a partir de uma fissura com 1 quilómetro de comprimento. Centenas de pessoas tiveram de ser retiradas do spa geotérmico Lagoa Azul. O espaço foi evacuado antes de a erupção começar. The police had shut the road off and told us that it's going to be an eruption any time. So what are you going to do now? Well, we're planning on getting up on that hill and see if we can see anything of the eruption. A erupção teve início na tarde desta quarta-feira após uma série de abalos sísmicos a norte de Grindavik. É uma localidade costeira com perto de 3.800 pessoas. A população também teve de ser retirada. É a quinta erupção nesta península desde dezembro. A anterior tinha começado a 16 de março e terminado há cerca de 3 semanas. O primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, esteve na terça-feira num comício de apoio à candidata do Partido Renascimento às eleições europeias, Valérie Ayer. Durante o seu discurso, Attal alertou os presentes para as ameaças que a Europa enfrenta e sublinhou a importância de votar nas europeias que em França se realizam a 9 de junho. Oui, l'Europe est mortelle, car la compétition économique fait rage entre les États-Unis et la Chine et que l'Europe pourrait être distancée si elle ne prend pas son destin en main. Oui, l'Europe est mortelle parce que la guerre frappe à nos portes, car les bombes pleuvent en Ukraine, sur la démocratie, sur nos valeurs, et que nous savons très bien que si la Russie gagne, elle n'en restera pas là. Oui, l'Europe est mortelle, parce qu'elle sait désormais qu'elle ne peut pas compter éternellement sur les États-Unis pour la défendre et qu'elle a besoin de se protéger elle-même. Já a eurodeputada Valérie Ayer utilizou o seu discurso para sublinhar a importância dos direitos das mulheres e assegurar aos franceses que podem contar com ela para os representar. À l'heure où certains avancent masqués ou pas contre les droits des femmes, je vous le dis à tous. Pour nous, mesdames, pour nos grands-mères, pour nos mères, pour vos femmes, pour vos sœurs, pour vos filles, notre responsabilité, elle est immense. Il nous reste 10 jours. A poucos dias da votação para as eleições europeias, o partido centrista Renascimento de Attal e Macron continua a lutar por subir nas intenções de voto. O presidente francês, conhecido por ser um ávido defensor de uma Europa unida, tem procurado reunir apoiantes antes das eleições, uma vez que os partidos de extrema-direita continuam a liderar as sondagens. O município de Pepinster ainda tem bem marcadas as cicatrizes das dramáticas inundações que atingiram o leste da Bélgica em julho de 2021. A água subiu até ao primeiro andar de alguns edifícios, provocando a morte de 7 pessoas e o encerramento de todos os comércios, de uma escola e da administração local. As imagens chocaram a União Europeia porque as inundações também afetaram a Alemanha e os Países Baixos, tendo-se verificado no total 240 mortes e danos no valor de cerca de 50 mil milhões de euros.
Para o presidente da Câmara de Pepinster, este fenómeno climático extremo foi um abre-olhos sobre as consequências das alterações climáticas. Je pense qu'on n'est qu'au début et qu'on doit absolument prendre toute une série de mesures bien plus importantes, je dirais bien plus fondamentales et structurelles pour qu'on puisse faire face à ce phénomène. On doit commencer par tout ce qui est aménagement du territoire, aménagement des berges, je dirais des rivières, et également, je crois que tout ce qui est ici les fagnes qui sont je dirais vraiment l'éponge de la région en cas de pluie, il faut que les fagnes soient retravaillées de telle sorte qu'elles jouent à nouveau ce rôle. A gestão do recurso precioso que é a água em contexto de crise climática é o mote da Semana Verde, um evento promovido pela Comissão Europeia em Bruxelas. Num relatório publicado este mês, a Agência Europeia do Ambiente fez soar o alarme. 12% da população da União vive em zonas de risco. Prevê-se que estes fenómenos extremos se multipliquem e tenham maior intensidade no futuro, mas o bloco de 27 países não está suficientemente preparado para agir nas duas frentes necessárias. Il y a deux choses principales, effectivement des moyens financiers. Ça veut dire aussi que dans le cadre financier européen, toutes les politiques d'adaptation doivent être intégrées. Les pays doivent massivement investir dans les politiques d'adaptation. Ça, c'est une chose. Et puis d'autres choses, c'est des changements de pratique, la mise en place des solutions basées sur la nature. C'est ça qui est le plus efficace. Et donc ça ne coûte pas nécessairement plus cher, mais c'est vraiment des changements de modèle, des changements d'état d'esprit, presque des changements culturels. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, o noroeste e o centro do continente europeu são as regiões que poderão ser mais afetadas por inundações.